Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? E vamos retornar à série clássica para falar sobre o episódio Sal da Terra. Que foi o primeiro episódio que foi ao ar, né? Depois das tentativas ali de piloto, a primeira mais frustrada, né? E a segunda mais aceita, né? E aí, cronologicamente, em ordem de aparição na TV, o Sal da Terra foi o primeiro episódio que foi exibido ao ar, né? Em Jornada nas Estrelas. É um episódio que ele não tem muita cara de ficção científica, não. Ele parece mais um filme de suspense ou até um filme de terror, né? Porque tem um monstro que sai matando todo mundo ali, né? Que é um monstro que consome sal, né? A única coisa mais ligada à ficção científica seria isso, né? Que ele consome todo o sal que está no organismo das pessoas e acaba matando as pessoas, né? Sem falar também que é um monstro que é o último da sua espécie, né? E aí você fica naquela discussão ética de que se você deve extinguir aquela espécie ou não, que é uma espécie consciente, que é uma espécie que sabe que está matando os outros quando está consumindo sal, né? Mas ainda fica aquela discussão ética de ser a última o último ser vivo dessa espécie, né? E aí você faz até uma comparação com a história dos búfalos nos Estados Unidos, que você tinha em tempos mais antigos manadas, né, que chegavam a cobrir 3 estados americanos, né, o que deve ser muita coisa, né, que é muita coisa, né, e que de repente essa raça de búfalos hoje está praticamente extinta, né, com muito poucos búfalos por aí, né. Então você tem essas discussões mais de ordem filosófica que a gente vê, né, em Jornada nas Estrelas, né? Foi a primeira discussão aí, assim, mais de ordem ética, mais de ordem reflexiva, mais de ordem moral que a gente vê em Jornada nas Estrelas. A questão de se você deve extinguir ou não uma espécie, né? Se ela está provocando ameaças ou não a outras espécies, se é passível de você poder extinguir ela ou não, né? Foi a primeira discussão mais filosófica que apareceu em Jornada nas Estrelas já no seu primeiro episódio a ser exibido na televisão. Bom, como é que é a história, né? Como é que é o plot, né? A Enterprise vai para um planeta que tem as ruínas de uma civilização antiga, né? E um arqueólogo e a sua esposa estão lá, né? Investigando essa civilização antiga, só que é necessário se fazer exames médicos periódicos, né? Então o arqueólogo, o Kirk e o McCoy descem, né, na superfície do planeta para poder fazer o exame nesse arqueólogo que é o Dr. Crater, né? E o Dr. Crater ele mostra uma certa resistência a isso, né? Porque ele acha que está sendo escaneado ali, coisa e tal, né? Ele já fica claro que ele está escondendo alguma coisa, né? E a doutora Nancy, ela era a esposa, né, do Dr. Crater, né? Que era Nancy, né? Era uma antiga, né? Vamos dizer assim, caso amoroso do McCoy, né? Então o que acontece? Assim que a gente vê o início do episódio, né? O Dr. McCoy vê a Nancy como uma figura linda, ainda como ele conhecia 10 anos antes, né? O Kirk vê a Dra. Nancy já envelhecida. E o Camisa Vermelha, né? Que é o que morre ali, o morto da vez, né? Que na verdade estava até de camisa azul, né? Vê a Dra. Nancy como uma loura muito bonita que ele tinha conhecido, né? Em outros lugares, né? Então essa criatura ela já está, né? Ali usando, né, o seu poder ali de mostrar para os seres humanos outras formas, né, para esconder a verdadeira forma dela de monstro ali, né, de uma criatura monstruosa, né? Você já vê isso logo no início do episódio, isso já levanta suspeitas, né? Depois que se descobre, né, que essa criatura, né, que está consumindo sal, ela na verdade matou a Nancy original e o Dr. Crater acaba fazendo um relacionamento com essa espécie, né, porque é a última da espécie, né, fica uma situação meio estranha, fica uma situação meio curiosa. Por quê? Porque o Dr. Crater, né, ele acaba convivendo com um monstro, né, com um ser que matou a esposa dele, né, e é uma relação complexa. Por quê? Porque houve uma afetividade, né,
houve esse senso de preservação, de senso de preservação da espécie do Dr. Crater, né? Mas ao mesmo tempo também, essa criatura era altamente dependente dele, né? E ele meio que escravizava essa criatura também. Então você tem uma relação de afetividade, de dominação aí, uma relação bem complexa que foi abordada no episódio, né? Isso para um episódio de televisão, né? Você estender, estudar, analisar a complexidade dessa relação entre o Dr. Crater, né, e a criatura, né? É uma coisa que surpreende, né? Porque um produto cultural como a televisão, que está mais ligado ao entretenimento, de repente está fazendo um raciocínio aí, uma reflexão bem profunda sobre sobre a natureza de relacionamentos, no caso, né? Que é uma coisa muito interessante. Houve críticas, né, ao episódio de que a nave poderia ter tido a capacidade de sondar, né, a superfície do planeta e ver que aquela forma de vida não era humana, né? Que ela inclusive ficou andando pela Enterprise quando ela foi teletransportada, né? Você tem aquele padrão, né, que o teletransporte tem do corpo, né, da pessoa, e poderia ser visto muito bem ali que era um corpo não humano, né? Mas a gente tem que também lembrar o seguinte, né? Tá sendo só o primeiro episódio de Jornada nas Estrelas que está sendo exibido na TV, né? E todas essas questões de sondagem, de scans, né, de padrão, né, do corpo que você vê no teletransporte, coisa e tal, né, elas vieram meio que depois, né? Ficou um negócio muito inocente, né, de uma série que ainda estava em construção, que ela ainda estava começando a se desenvolver. Então a gente até, né, consegue relevar um pouco isso. Outra coisa que é interessante da gente falar nesse episódio também, né, é que a natureza, né, dos personagens, né, que a apresentação dos personagens, isso é uma constante, né? Eu tô aqui nessas últimas semanas falando, né, dos episódios pilotos, né, de todas as séries de Jornada nas Estrelas, né, a gente vê uma apresentação dos personagens, né, em todas elas, né? Você vê essa preocupação, até porque, né, você tá vendo as séries começando, no caso, né? Então, aqui você também vê isso, né? Você vê, por exemplo, a Uhura dando descaradamente em cima do Spock, né? E aí depois o J.J. Abrams até aproveita isso lá na Kelvin Timeline, que Deus a tenha, coisa e tal, né? E você tem também a questão, por exemplo, do Spock ser um cara muito frio, para já mostrar que a espécie dele é muito pragmática, que abraça a lógica acima de tudo, né? Então você também está tendo uma apresentação do Spock aí. Você tem o Sulu, por exemplo, né, que gosta muito de botânica, né? Ele tem até uma planta lá que é uma mãozinha, né, cheia de pétalas lá de mentira que fica fazendo barulhinho, é viva, coisa e tal, né? Você tem o Sulu, né, que mostrando que ele é um cara que gosta muito de botânica. Você tem, por exemplo, o Dr. McCoy já mostrando, né, que ele é um sujeito rabugento, já mostrando que ele teve esse caso, né, com a Nancy no passado, né, e que também ele tem essas características de ser um cara muito rigoroso na hora que fala, né, e principalmente o Kirk também. Você já mostra que o Kirk é um cara bem autoritário, embora depois ele reconheça, né, que foi autoritário e peça desculpas, né, aos seus subordinados quando ele reconhece que foi muito grosso com eles, né, como ele fez com o McCoy, por exemplo, né. E você tem também a situação dele, você tem dá uma justificativa, né, entre aspas, para o autoritarismo dele, que era o quê? Que era o capitão ver os tripulantes da sua nave morrendo uns atrás dos outros, não se sabia o que estava acontecendo, né, que era a criatura que estava atacando esses tripulantes, né, da Enterprise, e o Kirk, ele não quer, né, ele fica muito abalado, ele fica muito sentido quando ele vê um tripulante da nave dele morrendo. Ele assume uma carga de responsabilidade muito grande, e isso é uma coisa que tira ele do sério. E quanto mais esse mistério ia se estendendo e mais tripulantes iam morrendo, mais agitado, mais impaciente, mais nervoso ele ficava, o que fazia com que ele tomasse essas atitudes autoritárias com a tripulação, né? Tá certo que essas coisas não se justificam, né? Você ser autoritário com a sua tripulação, né? Mas o episódio ele foi meio que construído, né, para mostrar essa característica do Kirk, né? Ele é nobre o suficiente para zelar demais pela sua nave e pela sua tripulação, o que seria uma das principais características do Capitão Kirk, né, no universo de Jornada nas Estrelas, que já está sendo apresentado nesse primeiro episódio que foi exibido na TV, né, no caso, né?
Então, gente, é mais ou menos isso, né, que eu queria falar. Ah, tem mais um detalhe, né? A gente tem que lembrar que estamos lá na década de 60, né? Estamos numa sociedade que é muito mais machista do que hoje, né? Se hoje a gente já tem problemas com machismo, né? E naquela época, então, a coisa era muito mais severa, no caso, né? E a gente vê, né, que mesmo sendo uma sociedade utópica do século 23, bababá, coisa e tal, né? A gente está vendo que a mulher está sendo colocada numa posição ali de mulher objeto mesmo, né? No próprio caso da Nancy, por exemplo, que ela se transforma em 3 mulheres que atraem os homens, com exceção do Kirk, que ela não tinha, vamos dizer assim, intenção de atrair sexualmente o Kirk, né? Mas as outras 2 ficam bem bonitinhas lá, bem tchutchuquinhas, né? Como se falava antigamente, né? Para atrair, né, os homens, para ela poder comer o sal deles e matar os homens no caso, né? A Ordenança Henry também foi a mesma coisa. A Ordenança Henry, ela foi muito tratada como um objeto sexual nos primeiros episódios de Jornada nas Estrelas. A gente sente muito isso, né? Ela anda, né, pelo corredor, né, com a como é que fala? Com a bandeja, né, de comida para o Sulu, né? Quer dizer, as mulheres entregam as coisas para os homens, né? Um negócio estranho, né? Para nossa mentalidade de hoje, né? E quando ela anda pelo corredor, ela passa, os homens ficam tudo, né, olhando ela de cima a baixo, né? Que é um negócio também meio complicado, né? Pra gente hoje, né, que tá aqui no século XXI, né? Já vendo, acho que a questão feminina sendo mais bem trabalhada, coisa e tal, né? A questão de empoderamento feminino é complicado, fica datado realmente, mas é aquilo que eu já comentei, né, em outras oportunidades aqui, né? A gente não tem como, um produto cultural não tem como ser completamente isento, né, dos efeitos da sua época, né? Quando ele consegue essa isenção, ele chega ao nível da atemporalidade. E aí, a atemporalidade é uma coisa muito difícil de você conseguir, por isso que ela é tão celebrada, né? Mas, geralmente, você tem, né, Jornada nas Estrelas aí como produto cultural datado. Embora Jornada nas Estrelas consiga ser atemporal em muitos outros elementos, tá? A gente não pode esquecer de falar isso. Mas nessa questão da mulher aí, realmente, né, teve esse problema aí. Então é isso, gente. Então, eu vou terminando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos aí, né? Sempre pedindo para vocês, né, acessarem a batataespacial.com.br, onde essa resenha vai estar lá mais explicada, mais detalhada, tá? E também, né, não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, apertar o sininho das notificações, curtir, compartilhar, comentar, tá? Que essa ajuda sempre é muito bem-vinda de vocês pra gente, tá? Um abração, fui!